O ministro de Adolf Hitler, que inspirou o discurso de Roberto Alvim, foi uma das figuras mais monstruosas do regime nazista. Goebbels foi um antissemita raivoso, responsável por difundir a ideia de que o povo judeu era o inimigo a ser aniquilado. Braço direito de Adolf Hitler, Joseph Goebbels teve papel decisivo na adesão da sociedade alemã ao projeto nazista. Foi ele quem inventou a máxima: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Ministro da Propaganda da Alemanha, montou a estratégia de comunicação e cultura para disseminar os ideais do nazismo, inclusive o antissemitismo, usado como base de uma das maiores barbáries da história, o Holocausto, o extermínio de milhões de judeus na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. No período em que Adolf Hitler comandou o país, entre 1933 e 1945, Goebbels acabou com a imprensa livre na Alemanha, que tinha mais jornais que a França e a Inglaterra, e passou a controlar a informação e todas as expressões da arte alemã. O cinema foi um dos principais instrumentos da propaganda de Goebbels. Os filmes mostravam uma Alemanha próspera e feliz com a supremacia da raça ariana. Cantores não podiam se apresentar sem autorização do governo. Escritores não podiam publicar um livro sem a permissão de Goebbels. Artistas considerados subversivos foram presos e levados para campos de concentração. Muitos cientistas e intelectuais, como Thomas Mann e o físico Albert Einstein, deixaram o país. A frase de Goebbels que Roberto Alvim usou foi dita originalmente em um pronunciamento para diretores de teatro no dia 8 de maio de 1933. 2 dias depois, houve uma grande queima de livros na Alemanha, uma estratégia do Ministério da Propaganda nazista de Goebbels. Esse ato, que teve grande repercussão na época, é considerado o auge da perseguição nazista a intelectuais, especialmente escritores. Hoje há um memorial em Berlim para relembrar esse dia, para que ele nunca volte a acontecer. Quando o regime nazista foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e Hitler se suicidou, Goebbels fez o mesmo dias depois. Envenenou 6 filhos e se matou junto com sua mulher. Historiadores dizem que o objetivo de Hitler e Goebbels, ao tentar controlar a cultura alemã, era dar sustentação ao nazismo e ao nacionalismo exacerbado e espalhar suas ideias pelo mundo. Por isso, a arte não poderia ser livre. Uma arte livre significa a pluralidade, a diversidade, as diversas visões de mundo que todas as pessoas têm direito de ter. Num regime autoritário, não pode haver adversário. Se houver adversário, ele vai ser visto como inimigo. Não pode haver nenhuma manifestação, nenhuma ideia que contradiga a verdade oficial do regime autoritário. Exatamente por isso, nesse tipo de regime, a cultura desempenha um papel essencial. Por isso ela tem que ser dirigida pelos detentores do poder. Essa historiadora afirmou que a semelhança entre o discurso nazista e o do ex-secretário de Cultura, Roberto Alvim, é inegável. Porque Goebbels também partia da ideia de que era preciso começar a cultura do zero, e o nosso ex-secretário diz: vamos renascer, a cultura vai renascer, o que supõe que ela estava morta, não sei aonde ele achou que estava morta. E também, enfim, ele reproduz toda aí sim, a retórica de Goebbels, que tinha, enfim, ele era um craque da retórica, o que talvez nosso secretário, ex-secretário, não fosse.